Lewis Hamilton deu a dimensão do buraco em que a Mercedes se meteu em 2023 ao dizer que, olha, durante a temporada chegou a se questionar se o problema era ele mesmo, o carro, e depois garantiu, na verdade, que a Mercedes agora tem um norte, tem uma direção de desenvolvimento com o carro do ano que vem. Mas será suficiente? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Antes de mais nada, peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E claro, deixe um like aí no final desse vídeo. Muito bem, falemos então de Lewis Hamilton, da Mercedes, do W14 e até do W15. Na verdade, eu queria aqui repercutir um pouco dessa entrevista que o Hamilton deu ao repórter Andrew Benson, da BBC, em que ele fala muita coisa sobre o desenvolvimento do W14, sobre o trabalho da Mercedes ao longo dessa temporada e sobre ele mesmo. E é uma entrevista longa, mas muito reveladora, muito franca, em que ele fala abertamente dos problemas e o que preocupou mais e como se desenrolou isso dentro da garagem da Mercedes. É muito interessante de acompanhar, porque assim, ele dá uma dimensão dos problemas mesmo, das falhas que a Mercedes cometeu ao longo do ano e que explicam muito bem essa situação em que ela se encontra nesse momento. É claro que no fim ele diz assim, olha, a gente agora tem um norte, tem uma direção a seguir com o carro do ano que vem, coisa que não tínhamos, que não tivemos, né, nesses dois últimos anos, 2023 e 2022. Mas a gente já chega lá. Antes eu queria falar um pouquinho sobre esse período da Mercedes, né? Porque é muito revelador, assim. Ele já tinha dito isso lá no começo do ano, é verdade, foi um choque. Mas quando ele explora um pouco mais isso, a gente consegue entender os problemas e o quanto a Mercedes errou e por que ela está nessa situação. E o quanto é chocante isso do ponto de vista da Mercedes, né? Que é uma equipe que por 8 anos venceu o campeonato de construtores, sempre foi reconhecida por sua excelência, tanto no desenvolvimento do carro, quanto dos motores, pelas decisões que tomava em pista, enfim. Ela construiu essa reputação. Então, quando ele fala assim, olha, já no shakedown, lá em Silverstone, né, quando o carro vai pela primeira vez para a pista, e o Hamilton sai com ele, e ele nota naquele momento que o carro é muito ruim, que ele apresenta ainda todos os problemas do carro anterior, que é exatamente a mesma sensação, né, do ano passado, que o carro estava pulando, que o carro tinha um desequilíbrio grande e tudo mais, que ele volta para a garagem e que assim eles tentam convencer ele que aquilo ali é uma coisa única, que ninguém está fazendo o que eles estão fazendo e tudo mais, as coisas ficam um pouco complicadas, né? Então ele realmente confessa que naquele momento respirou fundo e pensou, não, vamos ver o que acontece e tudo mais, mas que foi uma grande frustração. E foi uma grande frustração porque a equipe não ouviu o que ele queria, não ouviu as queixas que ele tinha, as informações que ele tinha para passar, porque se a gente for lembrar bem, em 2022, o Hamilton, em várias corridas, serviu de uma espécie de cobaia para a Mercedes, né? Porque imediatamente ela viu que aquele projeto do zero pod e tudo mais, o carro estreito e coisa e tal, que realmente era único, porque ninguém fez isso, né, como ela. E aí ele passou parte da temporada fazendo testes, né, na tentativa de entender esse carro e melhorá-lo. E aí chega no final do ano, né, nessa transição de temporadas em que você começa a mexer muito no projeto do próximo ano e tudo mais, e a Mercedes não ouviu, né? Então assim, ele fala sobre isso, né? Então todas as minhas queixas, todas as minhas anotações, digamos assim, sobre o carro não foram ouvidas, e aí a Mercedes tenta convencê-lo, e no fim das contas ela tem que abrir mão, né? Ela tem que, olha, a gente não vai mais fazer isso, e aí no meio da temporada começa aquela mudança, né? Que, na verdade, um carro novo, né, esse carro meio Frankenstein que eles fizeram, começou foi para a pista pela primeira vez em Mônaco, e aí eles foram tentando desenvolver ao longo da temporada, foi muito frustrante. Então, quando ele fala isso,
né? E quando ele fala ainda que naquele momento, lá atrás, em Silverstone ainda, lá no Shakedown, que ele volta pro box e fala assim, gente, tá igual ano passado, ninguém sabe consertar, ele falou isso, né? Ninguém soube como me responder nada, e ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia consertar nada. É um choque grande, né? E aí, por aí, a gente entende por que a Mercedes está nesses problemas. Então, ela aposta num projeto único que dá muito a entender que não vai funcionar, e aí você tem um cara altamente vitorioso na tua garagem, dizendo pra você, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não tá funcionando, e você não ouve, é um pouco complicado, né? Então foi basicamente esse o grande erro da Mercedes na minha visão. Insistir numa coisa que ela praticamente já sabia que estava errado, e não ouvir o Hamilton ao longo desse processo, né? Então assim, não dá mais peso para as opiniões dele, que estava ali testando sempre. E aí agora a Mercedes já garante que tem um outro norte, né? O Hamilton falou sobre isso também nessa entrevista. Então ele fala assim, olha, a gente já tem um ponto de direção aqui de desenvolvimento que é completamente diferente desse conceito, né? Não tem nada de W13 ou W14 ou esse W14 revisado, né? Não tem nada disso. É outro projeto, é outra linha de desenvolvimento, então o carro é totalmente novo. Mas o que ele fala de mais importante nisso é exatamente, olha, nós temos um norte, uma estrela norte, ele fala. E aí, a partir daí, eu acho que as coisas vão ser melhores. Só que assim, diante do que aconteceu com a Mercedes nesse ano, e aí quando ele fala, olha, eu cheguei a me questionar realmente se o problema era eu, se o problema era o carro e tudo mais. Quando acontece esse tipo de situação, e como eu falei, né, a gente tem a dimensão desses problemas, a Mercedes dificilmente vai voltar em 2024 já disputando com a Red Bull. Acho que essa é a conclusão que dá para chegar nesse momento, porque o desenvolvimento é muito maior que isso. Pode ser que ano que vem eu esteja completamente errado e a Mercedes coloque na pista um carro altamente vencedor. Mas da maneira como o Hamilton conta o processo todo, é muito difícil de acreditar nisso, porque a Mercedes vai precisar de mais tempo, né? Ela não teve o tempo necessário para entender esse norte e vai precisar certamente da primeira etapa de 2024 para conseguir entender esse norte, para conseguir testar essas peças. Então, eu acho que ainda não é suficiente ter só esse norte. A Mercedes vai precisar, na verdade, de muito tempo. É claro que ter um rumo é importante. Então, nesse momento, ela tem esse rumo, mas ainda vai precisar de mais tempo. Não vai ser, dificilmente vai ser imediatamente por conta desse processo todo. A entrevista completa está no grandepremio.com.br, se você quiser conferir lá. Mas deixa nos comentários para mim. E aí, a Mercedes engrena de vez? Olha, espero pelo menos que ela tenha ouvido o heptacampeão nesse processo. Eu volto no próximo vídeo, mas antes deixo aquele pedido de sempre, né? O like, a inscrição e também o sininho. Tchau!